Boa noite, meus queridos insônios. Hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos, Ato 6. E nele, vamos falar sobre 3 animações japonesas nada infantis que prometem deixar vocês de queixo caído ou, no mínimo, com o cérebro fritando. Quer saber por que desenho não é só para criança? Então prepara a bagagem e embarca nessa com a gente. E aí, meu povo? Hello! Estamos de volta. Vamos nessa luta. Que é na luta diária, né? Vamos nos apresentar. Vendendo almoço para comprar janta. É verdade. Não é, gente? Não é? Vendendo almoço para comprar janta. E agora fugindo da variante Delta. Né? Ô, rapaz, nem fala. O brasileiro não tem um dia de paz. Não tem um dia de paz. A gente quase caga o que não comeu tomando AstraZeneca, né? E essa porra não vai proteger agora. Mano, eu quase vomitei a alma com aquela porra daquela vacina. Mas enfim. Eu não senti nada. É só pra fazer uma inveja. Não senti nada. Mas enfim. Vamos nos apresentar aqui, né? Pra quem não conhece a gente. Bom, eu sou o Jason, eu sou ator e sou jornalista. Me chamam de Jay aqui, né? E o nosso querido Ernesto, que é o nosso mestre aqui do nosso podcast, né, Ernesto? Mestre do podcast é foda, né? Tipo, parece que eu sou o Dungeon Master do negócio. É o mestre dos magos. Não, eu sou o Ernesto. É o Yagi. Se vocês escutam o Insônia para Iniciantes, eu tô lá também, falando só bobagem lá. Aqui eu falo sobre uma coisa que é a minha paixão, que é cinema, audiovisual. E a minha vida é isso, desde que eu tenho sei lá, eu sempre fiz isso na minha vida. Vivi, que tá aqui também. Hello, eu sou o Vivi, às vezes chamada de Vivi Ellen. E eu sou atriz, também sou audiovisueira aí do time do Ernest e cinéfila, né? Não tem como não ser. Isso. Eu quero só introduzir uma coisa aqui, antes da gente começar a falar sobre os filmes diretamente, que a gente vai falar hoje, porque eu acho que é importante a gente fazer esse episódio de anime. Porque tem uma coisa muito complexa aí, né? Eu não sei se outra cultura no planeta descobriu, assim, de forma grande, que desenho também serve para fazer drama. E drama adulto. Eu acho que é difícil, acho que tem... Talvez tenha um ou outro desenho americano da década de 70. Teve Senhor dos Anéis, do Banksy, né, na década de 70. Teve Crônicas do Fogo e Gelo também, na década de 80, eu acho. E teve Heavy Metal, que era mais adulto. E teve aqueles desenhinhos tipo adultos, tipo da MTV e tal. Mas não sei, o Japão ele descobriu que dá para fazer cinema de grande porte, assim, cinema fudido com desenho, né, com animação. E aí a cultura deles deslanchou com isso aí, que é difícil, que outras culturas não têm isso, né? Quer dizer, é diferente, entendeu? É diferente. Então hoje a gente vai falar sobre 3 animes aí. Na verdade, eles nem são tão undergrounds, né? Talvez as pessoas tenham esquecido deles em algum momento. Tanto que o que eu vou falar aí, tipo, até hoje, como eu disse, tem série atual no Netflix dele, inclusive, já. Mas os outros 2, talvez... O que a Vivi vai falar é muito importante. Ele tem uma história muito importante, inclusive, no Brasil. E o que o Jay vai falar é absurdamente... Eu acho que talvez seja underground, não para quem conhece aí os animes, mas tipo pra galera que curte cinema, que quer ter essa experiência imersiva aí tipo, onde você não precisa ficar olhando se o ator tá atuando bem ou se os efeitos especiais estão bons ou ruins, porque afinal de contas é tudo animação, é tudo no mesmo universo, né? Só que é tão real que chega um ponto que parece que você tá vendo pessoas, é muito bizarro, né? Não, mas você é tão comprado, né, pela ideia que eles vendem. Exato, mas então... Você desconecta, tem uma desconexão, assim, que é um desenho, isso que eu digo, e eles têm uma cultura... E uma coisa engraçada, que eu até procurei isso pra tentar entender, até pra falar antes daqui, é tipo assim, o Oscar meio que ignora, né? Os longas japoneses. O Oscar ignora um monte de coisa, né? Mas assim, sempre tem a melhor longa de animação no mundo. Aí vai lá e é um Pixar, entendeu? E o Japão, sei lá, quantos desenhos, longas metragens deve lançar no Japão? Uns 200 por ano? Sim. Tô chutando. Eu acho que só, que eu lembro assim de cabeça, acho que só o Viagem de Chihiro, né? Que ganhou. Só Viagem de Chihiro, porque o Spielberg participou da produção.
Vou contar um segredo. Sempre aqui. tem um porquêzinho. Com o Spielberg foi um dos produtores. Cala a boca! Desculpa. É assim, gente, aqui só funciona no carinho. Exatamente. É porque a gente se ama, a gente se entende. Se ela tivesse do meu lado, ela tinha enfiado uma faca no meu bucho, eu ia estar vomitando sangue agora. Ela falou, agora eu vou falar. Eu adoro isso, gente, cada episódio é uma. Vai piorar porque, né, sabe que profissionalmente nossa relação tá ficando muito estreita, eu tô achando perigoso. Daqui a pouco o Ernesto some. Tá? Sim. Se ele sumir, eu fico com as action figures. Já falei primeiro. Que nada, elas já são minhas, meu bem. Então, a gente divide. Então, beleza. A Vivi Vamos lá, começar, gente. então. Né, Vivi? Começo. E você vai me ajudando aí, porque eu sou nova, né, nesse universo. Sou muito fã da animação brasileira, O Menino e o Mundo. Sou fã do trabalho do Ale Abreu, ele é uma pessoa incrível. Mas no universo das animações eu sou um baby, né? Então, com certeza hoje vocês vão me ajudar e agregar muito aí no meu conhecimento. Mas vamos lá, falar sobre Akira. Então, Akira, né, é uma animação de ficção científica, é de 1988. E baseado no mangá japonês, né, de 1982, que tem o mesmo nome. O criador do mangá é Katsuhiro, hoje vai ser lindo, gente! Katsuhiro Otomo, né, que também dirigiu o filme. E Akira é considerado um clássico, né, e um dos maiores e mais influentes animes da cultura pop. Ele foi muito importante, um dos precursores para apresentar ao mundo toda uma cultura que até então era estranha aqui para o Ocidente, né? E uma curiosidade que eu descobri hoje, que talvez vocês não saibam, o Ernesto provavelmente sabe, e aí eu vou ler o trechinho que eu achei sensacional. Em 1987, o Steven Spielberg e o George Lucas se recusaram a trazer Akira aos Estados Unidos com a justificativa de que não seria adequado à audiência ocidental. Entretanto, tal afirmação foi vista como contraditória, pois o escritor e diretor Katsuhiro Otomo utilizou em seus trabalhos muitos conceitos consagrados do cinema clássico e contemporâneo do Ocidente. No caso de Akira, vários aspectos temáticos do filme foram baseados em longas como Juventude Transviada, Videodrome, A Síndrome do Vídeo, Blade Runner... Que é de tem Videodrome? Não sei. Eu tô lendo o trechinho aqui, ó. Cronenberg. Não sei. É do Cronenberg. Blade Runner, que é o caçador de androides. Blade Runner, né, o caçador de androides, e 2001, Uma Odisseia no Espaço. E além dessas, é possível citar inspirações em produções famosas, como E.T., o Extraterrestre e Star Wars, respectivamente. Ou seja, né, mal sabiam os dois ali que a audiência ocidental se envolveria e se apaixonaria pela cultura japonesa, assim, né, de forma massiva. Então, eles meio que, né... Uma curiosidade, eu pensei que era essa que você ia falar também. Ele foi o primeiro filme, o primeiro longa animado japonês que estreou no cinema no Brasil. Nenhum outro tinha feito isso antes. E aí, isso eu ia comentar depois, mas eu já coloco agora. Ele foi gravado em 24 frames por segundo, enquanto a Disney fazia 12 frames por segundo. Exato. Então, ele vem com tudo, né? E é absurdo, a qualidade, a fluidez das imagens é bizarro. Que 24 frames é o cinema clássico, né? A gente sabe que 24 frames como o cinema é retratado hoje. Mas eu lembro, é interessante porque ninguém conhecia, pelo menos no meu círculo de amizade, na época, em 80, na verdade era uma época que o cinema estava recebendo desenhos, não só da Disney, outros tipos de desenho também para infantis. Eu não sei se a Akira entrou no meio, porque não deve ter entrado, porque se eu não me engano a censura era... ele é
classificação é 14 anos. 14, né? Tá. Mas eu lembro que nessa época, 86, 88, 89, assim, teve He-Man e She-Ra, o não sei o que da espada mágica lá, que passou no cinema e foi sucesso de bilheteria no Brasil. Teve Transformers, o primeiro filme do Transformers, que foi também sucesso de bilheteria no Brasil. E ele é um anime, Transformers. Só que a galera meio que ignorou isso aí, que é um anime, porque era um desenho americano. Mas ele foi produzido pela Toei, né? Mas como foi aquela coisa, e eu acho que isso abriu as portas para cara, tem um desenho japonês aí que tá fazendo um puta sucesso, vamos estrear no cinema também, no Brasil? E estreou no cinema e ninguém entendia o que era. Eu lembro de amigo meu, ele não falava linguagem, né? Um amigo meu falou assim, nossa, você assistiu esse desenho Akira? Meu, é muito foda, porque tem uns gráficos diferentes. As pessoas não estavam acostumadas com mangá anime no Brasil. Era gráficos diferentes. Ninguém sabia o que era, entendeu? Então foi bem anime. O Akira, então, é bem marcante. Não, ele né? Ele meio que traz uma virada, assim, né? Pra cultura pop. Pra cultura pop. Uhum. Bom, mas então, falando de Akira, né? No episódio anterior, o Jay, ele trouxe um cenário de guerra, bombas, explosões, né? Então, hoje é minha vez, mas só que numa situação um pouquinho diferente, né? O Akira, ele traz um cenário distópico, tá? Num futuro pós-apocalíptico cyberpunk. Ele é ambientado em New Tóquio, no ano de 2019. 31 anos após a Terceira Guerra Mundial e após uma explosão que destruiu a cidade de Tóquio. Então, Neo Tóquio é erguida em seu lugar. E de cara, a gente já percebe que é um anime extremamente violento, tá? E que ele não poupa nas críticas sociais. Então, a cidade está devastada e é comandada por um conselho de políticos corruptos e pelos militares. E a gente já começa vendo uma manifestação antigovernamental e um cara sendo ali metralhado no meio da rua pelos policiais. Enfim, nos primeiros segundos, a gente já sabe que a coisa vai ser tensa. E é. E aí, nesse contexto, aí, a trama ela acompanha uma gangue de motoqueiros que vandalizam a cidade. Tá? Entre eles estão o Tetsu e o Kaneda, que é o líder da gangue. Eles são amigos, adolescentes, rebeldes, que se conheceram no orfanato. E a gangue é isso, né? É um grupo de jovens revoltados que vivem ali à margem da sociedade e eles são rivais da gangue dos palhaços. Mas aí essa sim é uma gangue muito mais violenta, muito mais agressiva, né? Eles não só vandalizam, mas eles matam, estupram, enfim. Numa perseguição ali entre eles, o Tetsu sofre um acidente, né? Ele colide com uma criança que estava no meio da rua e, a partir desse acidente, nós entramos aí em um novo cenário, né? O exército, né? O governo, o exército, ali, eles estavam atrás dessa criança, né? E nesse acidente, eles levam não só a criança, mas levam também o Tetsu, que estava ali desmaiado. E aí a coisa toda começa a se enrolar. Porque essa criança, ela não é uma criança normal. Ela é uma criança que tem poderes especiais. E a aparência dela também é estranha. Ela tem a aparência de uma pessoa idosa. Então você vê uma criança que parece um idoso que tem poderes especiais ali, poderes, né, superpoderes. E eles são levados para um laboratório que é comandado pelo coronel do exército, né, o coronel Shikishima, que junto de um cientista, eles usam as crianças como cobaias para experimentos. Então, quando chega ali no laboratório, a gente vê que tem mais 2 crianças, né? A gente, ali até eles chegarem lá, a gente descobre que existem mais 2 crianças. E eles são chamados por números. Então, a Kyoko, né, é a número 25, o Takashi é o número 26 e o Masaru é o número 27. E eles são crianças, elas são com essa mesma aparência, né, esse mesmo aspecto de idoso, presos nesse laboratório. E os 3 têm poderes telecinéticos. E aí é onde entra o Akira. E aí dá abertura para várias interpretações. Por quê? O que é Akira? Quem é Akira? Ele é uma energia, uma força, uma pessoa, uma criança? O que a gente sabe é que ele foi responsável por destruir Tóquio. E aqui já entra também uma outra questão super importante, porque o exército está fazendo experimentos para criar seres humanos com superpoderes. É isso.
Então, o exército vai lá junto com o governo e estão criando seres superpoderosos. Eles querem criar armas humanas? Akira é, ou foi, número 28? Ele tá vivo? Ele tá morto? Então, se é isso, o que aconteceu com todas as outras crianças, né? Nós sabemos da número 25, 26, 27 e 28. Ok, mas eles sobreviveram aos testes, eles morreram na explosão. Então, a gente não sabe o que é esse tal de padrão de Akira, né? E começam a surgir várias questões que elas vão sendo respondidas e quem assistir saberá. Porque hoje eu não vou dar spoiler. O que eu posso falar para vocês é que o Tetsu foi levado pelo exército para ser usado como uma cobaia e que ele tem um padrão especial. É um padrão que pode ser o padrão de Akira. Ou seja, ele pode desenvolver os poderes no nível dos poderes de Akira. E é isso que torna ele muito importante. Por quê? Porque se ele realmente tem esses poderes, os poderes de Akira, o coronel, junto do cientista, podem estudá-lo e aprender a controlá-lo. Ou seja, o objetivo deles é controlar os poderes de Akira. É a trama básica do tipo, meu Deus, tem aqui poder. Vamos... Né? Vem cá, vamos te prender aqui e vamos fazer você uma arma. Controlar, é exatamente isso. É básico, né? Usar o ser humano como E você arma. Acha que o herói do filme é o Tetsuo? Não. Você não acha? Você acha que ele é o anti-herói, né? Mas ele é o protagonista. Eu acho que o outro amigo... Gente, esqueci o nome. Takeda? Kaneda. Ele é o protagonista porque ele aparece sendo como o herói, né? Pelo meu entendimento, sem dar spoiler, pelo amor de Deus. Na verdade, tipo, é engraçado como isso. Como um anti-herói. Porque ele é usado, né? É engraçado isso porque, tipo, quando você fala Akira, as pessoas olham, sei, conheço, é aquele menino da moto. Sacou? Nossa, não. Então, tipo, a Akira, eles acham que o Kaneda é o Akira e é uma Kaneda. Moto. Kaneda. E eu acho muito legal porque eles usam muito vermelho. Então, o Kaneda, ele tá com uma roupa vermelha, ele tem a moto vermelha e um comprimido gigante desenhado na jaqueta. Então, eles usam mas o pôster, se eu não me engano, o pôster é o Kaneda também. Com o comprimido, eles, né, ressaltam muito esse comprimido nas costas dele. Uma coisa interessante para falar não só do Akira, mas de todos, é que, tipo assim, todo desenho japonês é complexo de filosofia. Não muito. Tem, nossa, não tem. Viagem, não tem. Não ser esses animes mais bobos aí, né, tipo, os mais infantis. Mas esses daí que tem foco no público adulto, eles, assim, é bizarro. Você tem que assistir o filme todo para você começar. No começo você até fica confuso, porque você fala, eu não tô entendendo. Porque não, é exatamente isso. Eles não subestimam o público, eles não explicam. Nesses daí, né, eu tô falando, né? Eles não ficam assim, não, a verdade é que é o seguinte. Aí já no primeiro ato já faz a exposição. Não. Ele vai fazendo, e aí eles começam a conversar e tal, e eu falei, puta que pariu, do que eles estão falando, sabe? Tipo. Então dá um rancinho até no começo e fala, mano... Não, mas é por isso que eu levantei essas questões, porque, juro, são 2 horas e pouquinho de filme. Até a primeira hora eu tava com todas essas dúvidas. Quem é? O que é? Isso. Onde tá? Como é que é? Como é que funciona? Por quê? Tão vivo? Sabe? Eles colocam todas as dúvidas na sua cabeça. E às vezes não te explicam, tá? Não, aqui tem muita coisa que não é explicada. Tanto que eu tava até conversando com o Jay hoje à tarde, mas foi isso? Mas foi aquilo? Enfim, eles deixam, né? Tanto que se você procurar na internet, tipo assim, Akira, explicações, entendo tem várias análises diferentes. Tem várias. E outra, mas calma, deixa, que isso eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre a narrativa. Porque assim, realmente, a gente tem, né, logo assim, nesse início, você já vê essa crítica, uma crítica à ganância, né? Essa necessidade de poder, a necessidade de controlar o mundo. Isso fica muito explícito. E quando a gente para pensar, um poder criado em laboratório destruiu Tóquio. Agora eles querem descobrir como trazer à tona, como trazer de volta esse mesmo poder para aprender a controlá-lo. É muito louco e é muito o ser humano, né?
Ou seja, nem a destruição da cidade fez o ser humano evoluir. Bem, pelo contrário, eles construíram um mundo definido pela podridão humana. E eu acho que isso fica muito claro no anime. E a gente vê essa sociedade destruída, o povo sendo tratado como animal, a evolução tecnológica que é usada para destruir, ou seja, a ganância, a corrupção, os jovens que são ali esquecidos, abandonados, né? Porque quando você olha, são crianças, né? Parece que eu tenho o quê? Seus 15 anos, vai. E eles estão ali completamente à margem, né? São esquecidos. Mas, paralelamente a isso, né, nós temos um grupo de espiões antigovernamentais que querem descobrir quem são essas cobaias. Por que eles estão sendo levados? Né? O que o exército e o governo estão fazendo ali com eles? E Kaneda se envolve com eles. Ele meio que se apaixona ali pela espiã, pela Kei, e se une a eles para tentar descobrir onde é que está seu amigo, né? Para onde ele foi levado. E é aí que Jesus amado, a gente tem muito sangue, tiros, explosões, é tudo muito visceral. Então, assim, tem sangue real, tem víscera de verdade, né? Então, tudo acontece. E é realmente um campo de guerra. Você olha, você tá num cenário de guerra, né? Pra onde você olha... Eu tava falando que, tipo, você tá falando que é real. Eu tava falando das vantagens de você fazer em animação. Tipo, você não precisa se preocupar se aquilo é... Porque tá inserido no mesmo contexto e tá no na mesma linguagem. Então, você não precisa se preocupar, ou diretora, no caso, não precisa se preocupar se vai parecer real ou não, porque vai parecer. É só desenhar real. E a gente explodindo, né? É sensacional. E aí, é claro que o Tetsu, gente, já até tô me confundindo os nomes aqui. Tá ótimo. Ele realmente... eu com o meu japonês é muito bom. O meu também é. O meu também é ótimo. O Tetsu. Ele realmente se torna tão poderoso quanto Akira. Tá? Ele foge do laboratório, ele sai em busca de Akira. Né? E ele se torna uma ameaça. E é onde entra, né, outra questão que eu acho que é bem legal, e aí já entra mais uma questão assim, psicológica mesmo, que é como a sua vida, as suas dores, os seus traumas, né, como que o seu psicológico influencia nas suas atitudes. O Tetsu é um marginalzinho, né? Esse que exatamente. Ele foi abandonado, ele sempre teve muita inveja, por mais que era o melhor amigo, ele sempre teve muita inveja, porque ele queria ser o líder da gangue. Isso tudo é mostrado, só que isso tudo vem à tona quando ele ganha o superpoder, né? Todos os poderes dele, porque ele se torna extremamente agressivo e destrutivo, né? Tanto que ele acaba atacando os próprios amigos. Sim. Né? Então você vê toda essa raiva dele, ela toma conta, né? Ela... Toda essa parte, digamos assim, o lado ruim dele, o lado negativo dele, se sobrepõe. Isso mesmo. Inclusive... Não, mas pode falar. Eu só ia falar da linguagem dele, que tipo, me lembra Scanners também, um pouco. É que ele não cita Scanners, eu acho, como um dos filmes que influenciaram o Otomo, né? Mas eu acho que lembra também. Enfim, continua, Vivi. Depois a gente conversa mais. Inclusive tem uma frase, né, que eles falam que deixa isso claro, assim, que é dita por uma dessas crianças. Ela fala que todos possuem o poder de Akira. Quando ele é despertado, mesmo em quem não esteja pronto, é preciso escolher como usá-lo. E o Tetsu já escolheu. Então, todos nós temos esse poder, né? Cabe a nós escolhermos, né, entre o bem e o mal. Eu achei isso muito legal. Então, o filme ele traz muito dessa filosofia, dessas reflexões, né? E aí a gente entende que existem algumas vertentes. Há quem quer cultivar, estudar o poder de Akira, né, por ser uma arma de destruição. Há quem está ali tentando entender, descobrir, né, o que são os experimentos, lutar contra o governo. E há ainda um outro grupo, né, a quem idolatra o Akira, porque existe uma seita. Então, uma parte da população ainda vê o Akira como o Messias, como um salvador. Né? Realmente, a narrativa ela aborda, né, diversas questões, assim, ela faz você olhar para várias direções. Né? Mas, enfim, a história ela é basicamente essa, né? Ela tem muita coisa além. Ela tem um lado espiritual bem forte, tem reflexão dos personagens, essas reflexões que são legais, que fazem a gente pensar ali, refletir junto.
E traz elementos estéticos sensacionais. Para mim, o traço é incrível, é muito HQ, né? Até dá uma nostalgia, assim, parece que você tá ali, né? É muito HQ. As cores são muito bem trabalhadas, ele é super colorido, com as cores saturadas, aí isso tudo misturado com a tecnologia. E eles usam muito neon na iluminação, que eu gostei bastante, porque dá um aspecto visual muito bom, né? Aquele brilho colorido, ele casa muito bem. E eu acho que é estética que tem um significado especial para o gênero cyberpunk, né? Com o distópico e futurista, e eu acho que eles trabalham isso perfeitamente. E é um anime que faz pensar, né? Ele tem essas críticas importantíssimas, é extremamente atual. Hoje, gente, pode ter gente que tá escutando hoje isso e tá falando assim, mas é uma trama básica, então. Não. Porque se você pensar, é uma trama básica. Tipo, que filme que teve isso há pouco tempo? Power, não teve isso há pouco tempo? Stranger Things, né? Me lembra muito, assim, só que bebeu da fonte, né? Não, mas é que Power é aquele filme que revelou até o Michael B. Jordan lá, que é aquele filme que 3 meninas acham uma pedra. Sim. E aí eles ficam com superpoder, que é um filme found footage. Eles acham uma pedra e eles começam a desenvolver poderes. Um deles, que era o mais que sofreu bullying, desenvolve poderes e fica o Kaneda. O Kaneda não, o Tetsuo. Ele começa a destruir tudo. Mesma linguagem. Mesma linguagem, começa a destruir tudo e tal. Né? Mas o Akira, ele trata isso de uma forma muito... na verdade, o Akira, ele prende você por aquilo que ele tá falando. O visual do Akira é muito legal. É impecável, gente. Nos anos 80, 90, que se descobriu isso, era tipo... Todo mundo queria assistir, todo mundo que ia na locadora queria pegar a fitinha do Akira pra ver. E aí não podia, né? Não, porque esse não pode pra criança. Tinha umas loucuras. Aí comprava-se o filme, pirateava-se. Eu lembro que toda molecada queria assistir Akira, que era um desenho super revolucionário. Ninguém entendia o que era. O que era anime, não existia nem esse termo, acho que na época aqui, né? E foi bem isso mesmo. Mas uma coisa que eu acho legal é que apesar disso tudo, né, dessa violência enfim, de personagens monstruosos, eu acho que o filme, ele, pra mim, né, eu acho que o final dele é super aberto, assim, mas pra mim, ele tem uma mensagem bem positiva. Na minha interpretação, eu acho que é meio que ainda há esperança. Então, ele vai e você fala assim, gente, é o fim do mundo, isso realmente vai acontecer, a gente está chegando lá, não foi 2019, vai ser 2022. Você sabe que eu tava lendo aquela... tá aqui já. Eu tava lendo a matéria do MIT, que o MIT, ele publicou um estudo que a população mundial, que a sociedade mundial vai entrar em colapso em 2040. E eles já refizeram essa projeção várias vezes, sempre da mesma data. Porque não dá. Ai, gente, que medo. Entendeu? Então, tipo, aí você assiste o filme e você falou, gente... E eles falam, Não, eu falo, gente, a gente tá um passo disso, ou a gente já tá ali, só que nós aqui, né, os mortais, não sabem. Que ali envolve, tem a questão dos poderes e tal, né? Tem uma questão de fantasia também que enfim, né? Mas eu gosto muito. Eu gosto da realidade da coisa, eu gosto do jeito visceral que eles, como você estava falando, visceral que eles tratam as coisas. Tipo, eles não têm medo de mostrar vísceras, não têm medo de mostrar coisas que se você pega no cinema americano, não mostra uma cena de estupro, eles não mostram. Né? Eles não mostram. Aqui tem uma cena de abuso, né? Que ela o Jay vai falar mais sobre isso no dele também, que o dele é bem pesado nisso aí, né? Mas enfim, gente, apesar desse cenário de guerra aí, enfim, não tenham medo, vejam. Legal. Mas se tiver alguém que tá ouvindo que não é muito fã de anime, assista, por favor, porque vale a pena. A gente muda, né? Depois que a gente começa a assistir filme, a gente começa... Tem muita gente que assiste anime, 1, 2, 3, e não consegue mais ver a diferença. Mas de autor para autor tem diferença, apesar de você percebe que a linguagem é a mesma. Mas tem diferença. Muito. Mas esse vale assim... a pena, não só pela... É exatamente isso, tanto pela narrativa quanto pela estética visual, né? Sim. Que é uma obra-prima. Sim, vale a pena. Vale a pena. Tanto um filme que tem muita camada, né? Nossa, você consegue assistir e linkar com um monte de coisa. Tanto as camadas dos personagens em si, quanto a camada social ali, porque é uma alta tecnologia, eu não com sei aquela quanto baixa qualidade de vida, né? Não sei quantos diretores, apesar do que a gente vai falar agora, mas não sei quantos diretores estão tentando aí, tipo, pleitear o live action, né?
em Hollywood. Mas até agora, ele estava previsto para mais de 2021, mas já não é, não. Já foi também. Já. O Keanu Reeves já foi cotado como Kaneda, já teve toda uma loucura aí. Mas é capaz que esteja perto disso acontecer, porque... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Do que eu vou falar agora? Posso falar? Você terminou, Vivi, do seu filme? Fale com tudo. Não, pode falar até porque o seu... Deixa eu só perguntar uma coisa legal. Você não achou a testa do Tetsu um pouco avantajada? Você acha achei! Mas é uma característica que ele tem desde criança, repare! Sim, ele tem uma testona. Eu falei assim, esse moleque tem uma... Esse moleque tem... Ele tem uma cabeça de T, meio de lua, né? É imenso. E o Kaneda tem aquele cara, enfim, tadinho. Só fazendo bullying com o personagem que já sofre. Mas você sabe que o Kaneda... Não, você sabe que o Tetsu, ele começou a agir daquela maneira por conta de bullying também, viu? Exatamente. Ele também, quando ele chegou ele guardou todo o rancor. Não só no orfanato, né? No orfanato, no grupo, eles iam pro bar lá, deixavam ele olhando as motos. Sim. Tanto que ele se rebela, esse poder vai pro bar, né? que ele recebe, né? E quando ele vai pro bar, eu não vou falar o que acontece, né? Quando ele vai lá pro bar. Para, Jay, olha, já, né? Pra não dar spoiler. Já acontecem coisas aí. Pois é. Não, mas vamos resumir. Tem a parte militar, a parte até de mídia, se vocês prestarem atenção. Tem uma cena específica lá também. Do helicóptero, quando vocês forem assistir, prestem atenção que tem um repórter lá falando, ele é cheio de camada, né? É cheio. Conteúdo antifascista, e você consegue ver fascismo ali, então é incrível. Então, os terroristas, eles explodem muitas bombas. Ele não é um desenho tão underground, mas é um desenho que tem que ser lembrado. É um anime que tem que ser lembrado. Eu acho que a gente tem que lembrar dele e faz bem te lembrar. E eu tô falando tudo isso porque o que eu assisti, não. Na verdade, eu assisti há milhares de anos atrás. Mas reassisti, né, pra falar. É engraçado que, tipo, o Akira eu assisti no cinema, porque eu sou malandrão, eu consegui assistir na década de 90 Akira no cinema. E o que eu vou falar agora que é o Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, as pessoas vão pensar, porra, é isso aí, porra, tem até um filme com a Scarlett Johansson, né? Com a Scarlett Johansson. Johansson? Maravilhosa. Tem ranço da Scarlett? Não tenho nada, eu gosto da Scarlett. A Scarlett Johansson, né, pra mim é uma revelação. Gosto muito dela. Desde que ela fez o Lost in Translation lá, nossa senhora, gosto muito dela. Aliás, ela tá maravilhosa, Lost in Translation, ela tá tão bonitinha naquele filme. Mas ela já foi tudo, ela é muito versátil. Ela já foi japonesa, ela já foi loira, já foi ruiva, já foi a Siri do iPhone. Ai, maravilhosa! Que falta mais ela ser, né? Enfim. E ela já foi a irmã malvada do Macaulay Culkin. Não, o Macaulay Culkin era malvado e ela era boazinha, né? Não me lembro do Anjo Malvado. Que ela tinha, acho que 6 anos de idade. Quando ela fez o Anjo Malvado com o Macaulay Culkin. Nossa, desenterrou bonito. O Macaulay Culkin, o Elijah Wood e ela, né? E as caras são os 3. O Elijah Wood é o Mas bonzinho. ele é o malvado, o Macaulay Culkin. Eu acho que ela é a irmãzinha do Elijah Wood ou dele, sei lá, que sofre também na mão dele. Não lembro. Enfim, que seja. Então ficou aí, todo mundo conheceu o Ghost in the Shell. Muita gente que não tinha assistido o anime foi revisitar o anime e falou, tem aquela coisa, assisti o filme, mas agora quero ver a obra original. Aí foram ver. Aí falou assim, porra, mas a Scarlett Johansson não fica pelada no filme. Foram loucos pra ver os peitinhos da Scarlett Johansson, chegaram lá, não fica. Porque no desenho original, a Majora, como que é o nome dela? Matoko. Matoko, a Kusanagi. Matoko Kusanagi, ela fica nua, né? Eu vou explicar já por quê. E é toda hora que ela fica. Tem um motivo, não é gratuito não, viu? Não é gratuito não. Tem um motivo, mas é óbvio que o japonês adora mostrar uns peitinhos, mas é só usar uma desculpa boa dessa vez. Então... o Ghost in the Shell, eu assisti aqui no Brasil, vou falar, mas aqui em São Paulo, na Vila Mariana, tinha um lugar que chamava Gibiteca. E é algo assim. E todo domingo uma galera se reunia para assistir anime. E um amigo meu falou, a gente tem que ir lá, esse meu brother até hoje, é o Carlão, ele mora no Mato Grosso. Campo Grande.
Aí, Carlão! Migaço! Enfim, não, eu tava falando com ele esses dias, e ele me levava nesse lugar, porque ele adora, até hoje ele fala comigo, você viu que vai sair um novo desenho do Ultraman, até hoje ele é pirado nessas paradas. E ele me levou e todo mundo fala, não, a gente quer assistir Ghost in the Shell. E todo mundo ficava me falando, que porra é essa de Ghost in the Shell? Ah, não, Ghost in the Shell é um filme de... E eu nunca ninguém sabia o que era, até que passava, e passava sem legenda, né? E o cara que tava lá, eu esqueci o nome do cara, mas ele ficou famoso depois, ele virou um cara que todo mundo conversava, ele lançou uma revista chamada Revista Herói, depois, né? Que falava sobre Cavaleiros Zodíacos. Todo mundo só queria ver a porra desses Cavaleiros Zodíacos ou Dragon Ball, eu lembro disso. E a galera que não, passa Ghost in the Shell. E era uma TV assim, o cara trazia a fita que vinha do Japão, metia lá e todo mundo assistia. E eu lembro que eu assisti Ghost in the Shell, ele explica a cena. Ele ficava do lado, ele fala assim, agora ela tá falando isso, isso, aquilo. E Ghost in the Shell, eu lembro que eu não entendia nada. O que ele tentava explicar, não entendia nada. E aí, quando você assiste dublado ou legendado, você vai ter a mesma sensação. No começo não vai entender um caralho. Entendeu? Eu acho que dos filmes que a gente traz aqui, o Ghost in the Shell, apesar de ele ter uma ligação muito próxima comigo, eu tinha esquecido dessa ligação, ele é o mais filosófico de todos. Ele é inacreditavelmente filosófico. Ele é filosofia do começo ao fim. Tem uma conexão entre a ambientação, assim, lembra, tem temas parecidos com o filme da Vivi, por ser cyberpunk também. Ambos são cyberpunk. O Ghost in the Shell se passa em 2029, um pouquinho mais maior, mas assim, é um filme também que foi uma... Eu acho que o Hollywood já tinha aberto os olhos para animação no Akira. Mas depois, com o Ghost in the Shell, eles falaram, puta, tem coisa aí. Aí as irmãs Wachowski, que na época eram os irmãos Wachowski, fizeram Matrix, né? Eles pegaram o Ghost in the Shell e falaram assim, mano, esse desenho aí, dá pra gente fazer um filme com essa linguagem. Eles foram lá e fizeram Matrix. E eles falam isso abertamente. Sim, a gente foi lá, assistiu Ghost in the Shell e copiamos a linguagem. E se você vê, assim, é bem parecido. Muito, meio que exatamente. Tudo, então, tendo que a Matrix, depois teve o Animatrix, né? Que foi eles tentaram fazer uma pontezinha. O Ghost in the Shell se passa também no futuro 1929, eu tô malucão. Eu não lembro o nome do lugar que mas assim, é um futuro em que o mundo é dividido em setores. Né? Nem tem um nome lá, mas é um nome super complexo. É tudo muito complexo nesse desenho. Você não entende um cacete. Até a primeira hora, assim, eles vão falando e, umas questões super profundas, assim. A personagem principal... Prestar bastante atenção, né? Pra gente não se perder. Eles trazem questões existenciais, assim... Sim, e uma atrás da pesado. outra. Uma atrás da outra. Não tem mimimi. É uma atrás da outra. Assim. Quem sou eu, onde estou, por que estou? Mas isso o bom disso, isso é a série do sci-fi, da ficção científica. Ficção científica é feito para isso. Você tem que questionar, a sua existência, memória, o que é um ser, o que é um ser. Penso, logo existo. Por isso que exatamente isso. Exatamente. E ele bebe muito na fonte do Isaac Asimov, né? Que é a questão do androide que deu origem ao Blade Runner. Que é assim, será que os androides sonham? Né, que é a grande questão. Ou será que os androides sonham sonhos elétricos? Né? Acho que essa é a questão dele. E a ligação comigo, porque assim, eu fiz uma pós-graduação em cinema, vídeo e fotografia e eu fiz a relação que eu fiz era justamente essa. Eu fiz a relação da memória com o cinema. Porque a memória, ela pode ser editada. E se ela é editada, você pode construir diversas personalidades com a sua própria memória. Então você não precisa... Sim. Você é construído pela sua memória e suas personalidades. Sua personalidade é construída pelo montante de memórias que você tem, né? Só que você tem livre-arbítrio para editar essas memórias do jeito que você quiser. Você pode simplesmente esquecer uma coisa ou adicionar coisas na sua memória. As pessoas, mas não pode sim. Você pode adicionar coisas na sua memória ou simplesmente cortar e mudar a ordem. E aí sua personalidade pode criar outras coisas nas frente. E eu fiz uma relação da montagem cinematográfica com isso. Né? Que é como que como que o cinema também constrói a personalidade do filme ou a cultura do filme na montagem e tudo mais. E o Ghost in the Shell traz isso.
né? A gente sabe trazer pesadíssimo. Até tem uma hora que você falou, eu falei assim, gente, eu já tenho uma frase. Eu sou da frase de efeito de filme, né? Sou eu. Sim, As todas, inclusive tem uma que... Não, continua falando, mas me lembrou muito uma das coisas que um dos personagens fala. Putz, porque é pesadíssimo isso. Assim, o Ghost in the Shell, essa Major, ela é líder de uma equipe que por acaso chama Equipe Shell, né? Que é uma equipe da polícia especial da polícia aí. E aparentemente cada setor, porque nunca fica claro porra nenhuma, tipo, cada setor tem a jurisdição, e essa jurisdição é total. Tipo, entrou em outro setor, não gosta, pode matar, e é isso aí, nenhum outro setor não pode fazer nada, tem aquela diplomacia e tudo mais. Então é assim, no setor 9, setor 6, blá blá blá. E eles se deparam com uma ameaça que logo de cara já parece muito bizarra, que tem muito a ver com Matrix, né? Que é um cara que é um hacker chamado Puppet Master, que ele hackeia cérebros. Tipo, sabe? Então já... Ele apaga a memória, né? Ele apaga a memória da Ele não só apaga, ele implanta a porra da memória. Ele implanta. Sim. E ele tá criando jogos políticos ali. Dizem, inclusive, que no anime eles amenizaram isso. Parece que na HQ, que é antes, né? É muito mais complexo o jogo político. Parece que o Puppet Master, inclusive, nem é o vilão principal na HQ, no mangá. Ele aparece, mas deixaram ele porque ele é uma coisa forte ali, principalmente por causa da relação com a Major, né? Mas parece que o jogo político de tipo, vamos ali, e espionagem industrial é muito mais complexo. Que é uma coisa que já é complexo na porra do anime. E é política e tudo mais. E aí entra isso. Mas a grande questão é, assim, o filme, ele cria a jornada da Major ali com a equipe dela, né? Que a equipe dela, inclusive, tem 2 ali que são bem interessantes, que é o Batou, que ele também tem participação... eu não falei como que a Major é, né? A Major ela é um ciborgue... desculpa. A Major ela é um ciborgue total, tá bom? Ela só tem o cérebro. Ela não tem mais nada, né? A primeira, assim, né? Sim. É um ciborgue total. Aliás, isso me lembra uma coisa, tipo, que é uma discussão que ela tem na hora que ela tá numa cena específica do barco, que ela se joga na água e afunda e depois volta. Como chama? Que é Teseu, né? É a discussão do barco de Teseu. Que é tipo assim, se você tem um objeto e você tira uma parte daquele objeto e refaz aquele objeto. Aquele objeto é o mesmo objeto que existia antes? E é justamente essa questão. É do barco, né, que ele fala. Do barco do lado A até o lado B. Exato. Aí durante acho que 50 anos, né, a viagem, que ele foi substituindo as partes. E aí é o mesmo barco. E se chega no fim, né? É o mesmo barco. É o mesmo barco. Então, essa é uma questão que ela tem muito, a Major. Ela só tem o cérebro dela. Só existe o cérebro dela naquele corpo. Mais nada. Tanto que ela tem uma hora que ela fala que se ela for demitida ou se ela pedir para sair, ela não vai mais ter nem aquele rosto nem aquele corpo. Exato. Tem que devolver, né? Tem que devolver. Ou seja, ela não se pertence. Ela está presa, assim. exatamente. Ela está presa nela mesma. E ela tem isso, ela sente isso. Será que eu sou a mesma? Porque não existe mais nada de mim. Né? Aí o Batou é mais pragmático, né? Ele fica, não, você é você. Você tem que... Mas ela não tem isso com ela. Tanto que ela se joga na água, que é um perigo, né? Ele deixa claro porque ela afunda que nem pedra, né? E depois ela usa o bagulho. Ela fala assim, porque eu gosto de sentir ainda a sensação de medo e tal, pra saber se eu ainda sou humana. Então tem essas questões aí, né? E tem o outro assistente não, da equipe dela, que é o cara que é anti-tecnologia, praticamente. Tanto que, né, ele não tem nenhum implante cibernético nele, né? E ele ainda por cima não gosta de armas automáticas, ou seja, ele é old school. Ele ainda fala, né, eu gosto de uma pistola. Ele tem um revólver tipo 38, sabe? Tipo, em 2029. Aí a menina... Aí ela... 2029 ela tem um 38. E aí a Major ainda comenta com ele, mas sou eu que arrisco minha vida, então é bom você usar uma arma melhor aí. Entendeu? Tipo, né? Inclusive essa discussão que eles têm ali é super complexa. Presta atenção no que ela fala pra ele, mais ou menos assim. Por que você me escolheu?
Aí ela começa a explicar que ele não tem especialidade, e uma pessoa que tem especialidade acaba caindo na mediocridade. Ela dá um rolê ali filosófico sobre a existência de uma pessoa que é especialista, uma pessoa que é aberta a todas as experiências, ou uma pessoa que, tipo, não é tão focada, enfim. Que ali você já dá um nó no seu cérebro já. Você não entende mais o que tá acontecendo, mas você começa, caralho, e aí começa a te dar uma dor no peito, né? Que você fala, gente, eu estudei, tipo, sei lá. Né? É exatamente a primeira coisa que você pensa. Eu estudei uma especialidade, então, meu Deus, eu vou cair na mediocridade, porque eu só vou saber isso. Mas é muito real. É muito real quando você percebe, tipo, médicos, engenheiros e advogados que só conseguem enxergar o lado... Vou dar um exemplo simples aqui. Quando você vai... Eu passei há pouco tempo aqui com uma situação com advogado, e eu tentava explicar para ele o lado humano da questão. E ele falou, não, mas aqui a gente fazer isso, aquilo. E ele não estava entendendo. E é bem isso que ela explica. O cara se especializou tanto em ser advogado e olhar isso, que ele não estava percebendo os outros layers da relação que estava acontecendo ali. Porque é meio que assim, quanto mais especialista você fica, mais à tona suas fraquezas vêm. É alguma coisa assim. Ela fala algo assim, sei que aí você, meu santo Deus, você já começa a ver, falar, deixa eu sentar aqui e pegar um café, porque vai ser foda esse anime. E aí, não abstente disso, né? Ela vai mais fundo ainda. Aí já vai a cena do barco, onde ela já vai, tipo, já fala tudo isso. Eu não sei se é spoiler, eu não vou falar... Porque é simples, né? A trama é simples. Eles começam a investigar e a trama que eu digo assim, a timeline é simples. E ela vai descobrindo as coisas e tal. E assim, eu não sei se eu conto o que é o Puppet Master, mas acho que tá claro, né? Que tem uma referência direta aí a Blade Runner, ou tipo, o que é, mas tipo... e mesmo assim tem um final abertíssimo, né? Tem um final abertíssimo. A investigação, eles descobrem muito rápido. Meio que não. Se você pegar os detalhes, tem um detalhe que revela ali que não deixa aberto, não. Mas tem uma frase só. É uma frase que eu anotei. Porque tipo, fica claro que, assim, cara, é difícil falar sem falar spoiler, né? Eu estudei pra isso. Eu dei um pouquinho de spoiler ainda. Porque quando eles resolvem o crime, que também é cheio de coisas aí, é bem legal. Enfim. É a parte mais assustadora, esse crime, né? Eu acho que é a parte onde linka muito com o meu filme. O ser humano é tão burro, que ele usa a inteligência dele para criar coisas que ele não é capaz de controlar. De controlar. Exatamente. E aí ele se fode porque ele não consegue controlar aquilo. Mas aí tá claro, é uma relação direta com o Exterminador do Futuro, a gente tá falando aí. Isso, cara. Não fala, mas por aí. Mas é tão bizarro que essa criação é até mais evoluída do que o ser humano, se você perceber. Muito mais. Não, muito mais. Não é só mais evoluído, porque que eu falo que o final não é aberto, ele faz uma proposta para Major. Ele faz uma proposta e aí ela fala, onde é que eu saio lucrando, né? Vem cá, me explica. E é onde ele dá a cartada final que é porque não. E ali tem outra discussão também que é um absurdo, vai te dar um nó na cabeça. Que é o que é ser humano. Ele fala assim, o que é ser humano é reproduzir. Ele fala assim, exatamente. Reprodução não é cópia. Reprodução não é cópia. Nossa, é incrível. Cara, esse discurso... E aí, tipo assim, um programa de computador pode se copiar, mas ele não pode se reproduzir. Porque quando você reproduz, você gera outra mente criativa que vai evoluir e morrer. Então, teoricamente, a morte, olha onde ele vai. A morte é o sinal da evolução máxima. Então, tipo, enfim, vocês têm que assistir e estudar filosofia depois, porque o desenho exatamente isso. É exatamente isso. É um absurdo. Tem que estudar filosofia depois. Tem as cenas de ação, eu acho muito boas, a fluidez do desenho é maravilhoso, e a parte dela tá pelada, né? Ela eu acho bacana, porque, tipo assim, como os japoneses adoram, falam assim, vamos mostrar uns peitinhos, mas que desculpa a gente vai dar pra mostrar peito dessa vez? Vamos fazer o seguinte, a pele dela, como ela é cibernética, a pele dela é de, como eles falam, termoholográfica, não é isso? Acho que é termoholográfica. E ela tem uma camuflagem natural da pele dela, que é uma camuflagem, mas para isso ela tem que ficar nua, né? Só que, assim, é uma nudez para ela que ela acredita tanto que aquele corpo já não é mais ela, que ela não tá nem aí de ficar pelada.
É basicamente isso. Ela fica pelada de boa, ela tira lá. Inclusive, ela não tem periquitinha. Né? Ela tem, tipo, uma coisa... Não é como se ela fosse, inclusive, eles fazem Barbie, essa referência num desses space. Não, é uma Barbie, como é que é da vitrine, gente? Um manequim. Manequim. Você olha, é um manequim. Inclusive, eles fazem essa referência quando ela tá lá nos pensamentos dela, você mostram. O olhar dela também. Se você pega o olhar dela, ele é de propósito, tipo, é um olhar meio de parece uma pessoa morta. Ela não pisca. Mas ele vai mudando no decorrer do filme para atingir um certo ponto também, porque no comecinho ela ainda tem né, muitas características de olhar humano. Só que depois você vai ver que ele vai ficando mais fixo, né? Sim, vai. Mas eu acho que a grande para mim, o que me pega nesse anime, apesar dele ser também lento e filosófico demais, tem gente que talvez não consiga assistir até o final e falar, foda-se. Acredito que vai ter gente que vai fazer isso, porque tu, gosto de vou ver. E ele também não tem muito, não é ação, não é que nem o Akira, que tem ação. Não, tem um ritmo meio lento mesmo. Mas esse ritmo lento é maravilhoso na questão linguagem. Por quê? Esse ritmo, inclusive tem uma cena, logo depois da cena do barco, eu acho que tem uma cena imensíssima só de cenas da cidade. Que é exatamente aí onde mostra o manequim na vitrine. Isso. Então você vai pegando todas as referências para construir, né? Então, aquilo, para mim, ele passa lento porque é justamente ela contemplando as coisas. Ela vai contemplando a vida dela lentamente, porque ela não... Sim. Ela já não entende mais ou se ela... Então, e como existe o hackeamento de cérebros, ela até desconfia que ela pode ter sido outra pessoa antes. E o cérebro as memórias que plantaram nela não são dela. Sim, então, tipo, é meio que o whatever, assim, já era, né? Uma sociedade... Por isso que a sociedade cyberpunk. A sociedade cyberpunk é basicamente quando a pessoa... quando a tecnologia é mais importante que o ser humano, né? Total. É basicamente isso. O Batou, né? Ele tem os implantes nos olhos lá para enxergar melhor. Bem, ele é quase também todo cibernético, o Batou. Ele tem uns discursos incríveis também. Tem. O Batou, ele é mais pragmático, mas ele é bem leal a ela, né? Nossa, muito, até ali no final, é incrível, assim. Você vê trabalho muito a amizade deles, né? Sim, o corpo, a questão do corpo, porque ela não tá nem aí de ficar pelada, mas ele se incomoda. Ele vai lá, ele cobre ela, ele cobre ela, ele vira de costas e tal, mas ela tá lá. Então, e ela não tem, o que é mais bizarro é que isso é um pouco dolorido, né? Porque ela não tem genitália, ela não tem pepeca. Aí você fica pensando, gente, nem prazer se pãs ela tem mais. Entendeu? Tipo, aí eu falei, o que tá acontecendo? Mas enfim. Mas mas falam que na HQ tem toda a história dela, né? Tem? Falam que ela falam que ela faz parte da comunidade LGBTQI+, e tudo e tal. Pra quem... então, no filme não explica nada disso. Eles só jogam ela ali desse jeito aí, né? E aí todo mundo que foi pra ver, a gente vai ver a Scarlett Johansson pelada, porque ela fica pelada. E não ficou pelada. Ela tem uma... que é o corpo dela. No filme, inclusive, é o corpo dela mesmo, que ela não é pelada. Ela é só um corpo feminino. Né? Mas o filme... Enfim, né? Assistam aí, é um exercício bacana assistir o desenho depois o filme ou vice-versa. Acho que é um exercício bacana. Mas não tenho muito mais o que falar sobre isso. Eu acho que, tipo... eu ia falar que as cenas do filme... Inclusive tem uma cena... tu ia falar da trilha, viu? É verdade. Desculpa, são duas coisas, mas é que eu vou falando... Eu também, eu já lembrei de umas coisas que eu esqueci. Fica claríssimo a relação direta visualmente que tem com Blade Runner. Não, sabe... É bem essa coisa de ser lento. Tem uma cena no começo que eu acho, tipo, maravilhosa, que é logo que acaba os créditos iniciais, né? Que é quando ela acorda, ela abre a janela e a cena fica parada um tempo enorme na janela, ela acorda, levanta, aí ela sai. Eu ia falar câmera, mas nem tem câmera ali. Às vezes a câmera, faz o movimento. Não faz, porque a animação tá lá parada. E ela sai, aí ela fecha a persiana e aí começa. Né? Aparece o nome do diretor e aí começa. A trilha sonora, né? Esse diretor, ele... Eu acho até, inclusive, essa é uma percepção minha, que esse filme fez muito sucesso fora do Japão, por causa da linguagem gráfica dele, linguagem cinematográfica dele, que tem muita coisa americana, assim. Parece que, se você vai assistindo o começo, a linguagem dele parece um filme americano dos anos 80, vamos dizer assim. Que nem essa cena aí. E a música, o diretor, ele havia da onde é Bulgária.
ele viu um casamento na Bulgária uma vez e viu essa música cantando, aquela música que é uma música, tipo, parece um ritual, né? E aí ele gostou e falou, eu quero colocar isso no meu filme. Ele não achou e tal, e aí ele misturou japonês antigo com bulgário e criou a música. É uma música super marcante. A trilha é muito boa, muito boa. É uma música cantada em coro, assim, super marcante, que dá uma coisa. O Ghost in the Shell, japonês é bizarro para escolher título das coisas, né? Akira é mais direto, né? Mas, tipo, o que o Jay vai falar também, depois, vamos ver se ele consegue explicar a porra do nome do filme dele. Mas faz sentido esse nome do Ghost in the Shell total, faz sentido. Na verdade, faz muito. Mas Ghost in the Shell virou um termo para justamente androids terem alma. Tipo assim, uma alma dentro de uma concha. A concha, entendeu? Então, tipo, claro, tem a unidade Shell, né? Tipo, não sei o que tem. Aí aqui no Brasil se chamava como saiu? O Fantasma do Futuro. Ai, que horror. Mas enfim, a galera vai, tipo, opa, quero ver um fantasma do futuro. Mas enfim. Meio que né? Que esse Ghost é muito louco, né? Porque tem essa ideia do fantasma, tem a ideia do espírito, né? Tipo, da pessoa, né? Do Ghost, do espírito, que ela ainda tem no corpo dela. Alma, muito louco. Tem aquela discussão, inclusive, é justamente isso, né? Tipo, quando você cria um programa que toma decisões sozinho, com o tempo ele vai criando decisões sozinhos, até que ele cria uma personalidade, porque afinal de contas ele está criando memórias dessas decisões que ele está tomando. A Siri tá aí para provar. Exatamente. Então, até onde a Siri vai se tornar uma indivídua também em algum momento? Então, tem tudo a ver com o filme, né? A questão da autoconsciência contra o que resta da consciência, né? Logo no uma síntese desse filme. Sim. Inclusive, logo no começo, ele falou assim, mas será que quando ele tá hackeando, mas quanto tempo faz para chegar na alma? Ou seja, já tem ali uma questão ali que ele consegue hackear e parece que ele chega na alma, já é, assim, sabe? Tipo, uma coisa. Sim. Então, o que é Mas alma? eu jogo mais, porque hoje em dia a gente vive cheio de tecnologia, a gente recebe um monte de coisa, né? E muita gente acaba absorvendo tudo aquilo, não necessariamente fazendo parte da própria personalidade. Dá pra gente falar 1000 horas aqui sobre mil coisas, né? Até que ponto, né, as pessoas hoje em dia mesmo são elas mesmas, não por conta da quantidade de informação, de tecnologias, né, como elas se colocam nas mídias sociais. Nossa, enfim, inclusive, né? olha, assisti muito. Dá pra ficar horas aqui falando sobre muita coisa. Um vídeo então, e foi muito sem querer que eu assisti, eu nem sei de quem era o vídeo, tá? Mas no Instagram, uma menina falando que ela começou a postar, ela falou assim, olha, eu tô postando esse vídeo aqui sem filtro. Ela falou assim, por quê? Ela só usava esses filtros de Instagram e ela começou a se olhar no espelho e não se reconhecer. A se achar feia, a se achar isso, a se achar aquilo. E ela falou assim, então agora eu não vou mais usar filtro. É besta, gente, mas é isso. A pessoa ela para de se reconhecer e ela começa a querer se mudar para chegar naquilo que ela está vendo ou naquilo que ela quer. Hoje em dia, muitas pessoas chegam em cirurgiões plásticos com o próprio rosto, com filtro de Instagram. Eu quero ficar assim. E mostra a fotinha com filtro, eu quero ficar assim. E é isso que a discussão do filme é super válida, que é de 1995, né? O filme. 95. O HQ é de 89, o filme é de 95. 95. Essa discussão de, tipo assim, como as memórias constroem a personalidade da pessoa. Se a pessoa vê ela com filtro todos os dias, a memória dela vai ser ela com cara de filtro sempre. Aí quando ela vê, ela vai assustar. Eu tive essa experiência, tá? Foi um pouco menor, mas tipo assim, eu tinha um iPhone 6. Aí quando eu tirava, tipo, selfie, eu não sou um cara de tirar selfie, né? Tem várias, você tá no meu Instagram, você vai ver muita selfie minha. Né? Aí eu tirei uma foto e tal, aí eu peguei o iPhone 11 e falei, deixa eu ver isso aqui. Eu fiquei assustadíssimo com a minha cara no iPhone 11. Assustadíssimo. Muito detalhista. Sim, eu falei, caralho, mano, eu tô parecendo um velho de 80 anos. Tipo, uma coisa assim, porque tinha umas rugas, tá ligado? Eu falei, mas nunca vi essa porra na vida. Eu não tava vendo, isso não tava aqui no outro celular. Que nem espelho não pegava essa caralha. Enfim, então é mais ou menos assim. Então, Ghost in the Shell é um desenho assim, você que curte temas filosóficos, que é fã do sci-fi raiz, que é esse sci-fi de identidade, de questionar, tipo, a vida, o universo e tudo mais, é isso aí. Inclusive eu posso até dar uma dica a gente pode fazer um episódio sobre só sci-fis undergrounds. Dá pra fazer. Ai, adoro, pode ser. Boa. Vocês querem, galerinha? Vocês querem, inclusive porque eu assisti um sci-fi maravilhoso, que é super underground, acho que nem saiu aqui no Brasil, chama Archive.
E é bem isso aí, é bem da hora. A gente pode falar sobre ele em algum momento. Só sci-fi tipo underground, assim, sci-fi que são mais desse tipo, né? Filosóficos, assim. Mas um paralelo rapidinho com o filme, porque a gente tem algumas questões, né, com o filme que saiu do Ghost in the Shell também. Qual? Né? O filme em si, né, ele foi criticado com a Scarlett Johansson por conta do White Shame, né, que falaram, exatamente. Ela não é oriental. Só que no Japão, por exemplo, ele fez muito sucesso entre os japoneses por conta da imagem, né? Porque, que lembra, enfim. Se a gente falar sobre em questão filme, ele não é um filme ruim, não. Ele é um filme até bem legal. Ele é um filme bem legal. Eu gostei quando eu vi. Eu também gostei, eu acho que tá tudo ali. E é um Mas filme... ficou na minha cabeça essa questão também do White Shame, né? Será que se tivesse mais... Aquele visual, né, japonês, porque se passa no Japão, é filme, né? Talvez então, mas aí mas é meio dúbio. Lembra que a gente discutiu isso já, sobre o quão japonês são os japoneses para os japoneses. Você entendeu? Porque tipo, quando eles fazem, né, todos eles têm olho grande, eles têm o rosto até bem ocidentalizado, alguns deles. Então, por isso que talvez tenha feito sucesso lá. Para eles foi ótimo. Era isso, sabe? Tipo, eles têm nomes japoneses? Tem, porque eles estão acostumados. Mas talvez eles imaginassem a Majora até como uma mulher europeia, sei lá. Não dá pra saber. Sim, mas isso me desprendeu um pouco na hora, viu? Porque a hora que ela revela o nome, você vê a imagem dela, assim, né? Não e ela fala o nome japonês, cria uma desconexão, porque você fala, mas caramba, nem não, tanto, né? Nem tanto, porque quando você sabe que o cérebro é de outra pessoa. Mas eu não sei. É uma pode coisa ser, assim, então. Porque vai que né? esse corpo também foi comprado no mercado negro. Não, foi no mercado negro. Mas o corpo porque, tipo, aquele outro corpo que aparece é uma loira de olho claro. Né? É uma Vivi de olhos azuis que aparece ali. Né? Que toda quebrada lá. Aqui é no cérebro. Sim, sou eu de olhos azuis, é verdade. Exatamente. Mas aqui quando a gente fala de anime, desenho japonês, não tem esse lance de manter né, a imagem e tal. Tem outro desenho que sofreu isso, que é aquele Alita Battle Angel, né? Mas ela ainda você consegue, né? Um pouquinho. Não, então, assim. E eles transformaram a cara dela em um anime, em filme, né? Quem assistiu Alita, que também não é um filme ruim, é um filme foda. Falar. Anjo de Combate, não foi uma coisa assim? Alita Anjo de Combate. Alita Battle Angel. Eles pegaram a menina, a atriz, deixaram o olhão dela grande e fizeram aquela dela tipo um mangá. A galera falou, puta que pariu, vai ficar uma bosta. Mas não, é super, super orgânico no filme, funcionou. Robert Rodrigues é uma linguagem. Robert Rodrigues é bom em fazer essas bizarrices e ficar bom. Né? Tipo, né? Mas eu não sei, mas ficou legal, mas eu gostei do filme. Então, porém, eu acho que sim, que se tivesse mais aquela ambientação japonesa, teria ficado mais crível, não sei. Mas daí já é muito particular daí, de cada um. Muito particular, exatamente. Mas, Jay, acho que é a sua vez aí de levar a gente para um universo um pouco diferente, respira. Mais leve, né? Eu já vou começar falando que essa animação tem gatilhos, né? Então ela tem muitos gatilhos. Tem alguns assuntos muito delicados, como o Ernesto já falou aí. Então antes de assistir ao filme, eu deixo esse aviso para você tomar um pouquinho de cuidado, porque ele tem alguns temas aí um pouco pesados, né? Bom, agora eu vou pedir para quem estiver ouvindo a gente nesse momento aí, pensa aí em um artista, pensa em um cantor ou um ator que você é muito fã ou já foi. Pensou? Será que a imagem que você tem dele é a imagem que ele tem de si mesmo? Será que o que você espera dele, ele está pronto para fornecer ou retribuir? O que foi preciso até que ele chegasse a esse patamar onde se encontra hoje? Será que ele é realmente como aparenta ser? Então, com essas perguntas, eu vou deixar fervendo aí na sua cabeça durante o programa. Durante esse bate-papo aí que eu vou falar sobre o filme Perfect Blue, em tradução livre aí, O Azul Perfeito. E já deixo uma pergunta aí, será que existe, né, o azul perfeito? Quando a gente está falando de cor, o Ernesto estava falando ali, né, o que significa esse nome? Pra quando quem? a gente, né, e quando a gente está prestando atenção, quando a gente fala de cores, né, o azul tem aquela coisa de calma, de perfeição, né? Então depois a gente fala um pouquinho da onde que vem, porque que tem a ver, né, esse nome. O filme de 1997 é uma obra do diretor japonês Satoshi Kon, falecido em 2010. Autor aí de grandes animações de sucesso como Millennium Actress, Paprika,
entre outras, e é uma adaptação de um romance do mesmo nome do escritor Yoshikazu Takeuchi. Bom, a trama se passa com a nossa protagonista Mima Kirigoi, que é uma jovem cantora de música pop japonesa, para quem ouve aí, né, o nosso famoso J-pop, e ela era líder do grupo Chan. Que eu ia falar. Rotoscopia. Falando que nos 3 filmes a rotoscopia come solta. Aí. Porque, cara, o movimento deles é muito perfeito, assim, muito perfeito. E dá pra ver que eles gravaram em estúdio, pegaram o vídeo e desenharam por cima das pessoas se mexendo na vida real ali. Pra muito, fazer e não tem aquela perfeição, tipo assim, uma sincronia, tipo, falsa. Não, né? não tem. Você vê que os movimentos deles, assim, são muito então, reais. Então, rotoscopia... Aliás, a Disney já faz desde a década de 50 a rotoscopia, né? Mas aí, pra fazer esses movimentos lindões aí, rotoscopia só. Muito louco, muito louco. Bom, e a Mima, ela era líder do grupo Chan há quase 3 anos. CHM. Não tem nada a ver com o jacaré. A Vivi tá aqui dançando, gente. Eu ia falar da Boquinha da Garrafa, mas a Boquinha da Garrafa era outro grupo. Tá aqui dançando a mistura do Brasil com o Egito. Bom, ela era líder desse grupo há quase 3 anos, com mais 2 integrantes, que eram a Rei e a Yuriko, e buscava ali a ascensão no cenário musical. Porém, a Mima decide abandonar os palcos para se tornar atriz, para a surpresa de seus fãs, pais e os 2 agentes que cuidavam da sua carreira, respectivamente a Rumi, que hesita muito com essa ideia, né, com essa mudança de carreira, e tem um zelo por sua imagem de pureza, e o Tadokoro, que apoia essa mudança. E essa decisão lhe custaria a paz por um bom tempo e colocaria à prova até mesmo a sua identidade. Os 3 filmes, ele tem essa questão, né? De perda da identidade. Esse link aí é muito importante para a gente prestar atenção. Bom, e uma coisa para prestar atenção, na cena onde a Mima se despede da carreira, que o Ernesto estava falando ali, é que a plateia ali, ela tá preenchida apenas por homens. E entre eles tem um específico ali, que é o Mamoru Uchida, que é um cara mal encarado, com uma expressão de dar medo. Jay, deixa eu só comentar isso. Eu não sei se isso foi uma crítica ou simplesmente passou despercebido. Eu acho que não. Eu acho que foi uma crítica. Porque, cara, é muito, assim... É uma sexualização dessas meninas do J-pop de um nível hard, assim, que só os tiozão e os meninos gostam, né? Hoje em dia não sei se... É claro que eu vejo que, tipo, vários adolescentes gostam. Também, não mudou muita coisa, não, ainda tem. Aliás, então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa indústria, que tem umas coisas bem bizarras, né? Mas enfim, só pelo público ser apenas de homens, você já percebe que tem essa questão aí, né? Desse fetichismo bizarro. É que eu não sei se foi de propósito no filme, né? Ou o diretor colocou... Foi uma crítica. Não, é uma crítica, não deixa de ser uma crítica. É uma crítica também. É uma crítica. E esse cara aí, mal encarado, né, de dar medo, que eu falei pra vocês, enquanto ele observa a Mima cantar e dançar, ele levanta o braço numa posição onde o ângulo faz com que ela pareça dançar na palma da mão dele. E é isso que ele quer, né? Mas será que apenas ele quer ver ela nessa posição, né, na palma da mão? Porque aí ela fica na palma de mão de algumas pessoas nessa história. E o sentimento desse stalker aí pela Mima é muito semelhante à síndrome de Clerambault ou erotomania, que é onde a pessoa tem uma convicção delirante que é amado por alguém que está em uma posição social superior. E isso pode levar esse personagem a atitudes extremas e doentias. Não é apenas como aquele amor platônico que você sentia por alguém que via na TV, né? Sempre tem aquela pessoa que gostava, todo mundo tem, né? Um crush. Falando sobre He-Man, eu era afim da Tila. Nossa, eu queria pegar aquela Tila. Gente, aí, eu gostava daquela mulher. Quem que era o seu crush, Vivi? Putz. Não era o He-Man, não, né? O He-Man era... Não, o He-Man era atravessadinho, né? O He-Man era estranho. Não sei. Quando eu era novinha, assim, meu crush era o Fábio Assunção. Ah, gente, não. Aí é fácil. Eu mando um crush bizarro, que é a Tila do He-Man, e você manda... Não, mas quando eu era criança, minha mãe, eu falava pra todo mundo que eu queria ser famosa, queria ser artista pra conhecer o Fábio Assunção. Realizou seu sonho. Continua, Jay. Eu conheci ele no elevador do lado do bom. Olha lá, viu? Mas enfim... eu era bem novinha. A transição, hoje é o Rodrigo, né, Santoro. Eu vi o Rodrigo Santoro. Parabéns pelo Dia dos Pais. A gente tem um link próximo do Rodrigo Santoro. Dá pra falar, apresenta ele pra nós aí.
você sabe. Mas continua, gente. Depois a gente revela. Põe aí agora, gente. O que é isso? O que é isso? Não podcast. Não. Depois a gente vai. Mas enfim. Bom, apesar de tudo, ela começa a receber boas críticas e decide fazer mudanças drásticas para, enfim, ser reconhecida apenas como uma atriz dedicada. E essas decisões vão causar ali uma série de dissociações, confusões mentais, onde se misturam realidade e ficção, desconhecimento e desprendimento da sua própria personalidade, tudo devido à violência de forçar-se a coisas que não estava preparada para fazer ou que não gostaria de fazer, mas acabou cedendo para atingir o próprio objetivo e os anseios de quem estavam à sua volta. Então a Mima se perde dentro de si e fica a pergunta: qual das versões de Mima é verdadeira, né? Seria uma mistura das duas? Eu vou te falar que alguma estaria tomando mais espaço do que deveria? Nesse ponto do filme, foi quando eu decidi que esse filme é Hitchcockiano, né? Ele é um thriller Hitchcockiano, e é bizarro. Chega uma hora que eu comecei a ter desespero, naquele momento que ela acorda e ela fez, será que ela fez, será que ela não fez? É um bagulho bizarro. Uhum. Poucos filmes têm isso, e esse daí me deixou um pouco desesperadinho. Muito. Eu me senti mal algumas vezes, assim, porque ele é muito real. Por isso que eu falei que cria uma desconexão do desenho. Porque parece muito real. Mal. Se fosse com atores reais, esse filme com certeza seria do Gaspar Noé. Entendeu? Tipo, vocês não sabem, Gaspar Noé dirigiu Irreversível e tal. Irreversível, eu fiquei tonto quando assisti isso. Na cena lá, que tem a ver com essa aqui, que eu não vou nem falar qual é. Gente, hoje é sem spoiler. Não vou falar então, qual é, então vou dar essa dica, ó, 2 diretores dirigiriam se fosse um live action. Ou Gaspar Noé ou Michael Haneke. Um desses 2 teria dirigido esse filme, se ele fosse live action, ok? E quem assistiu Irreversível, aquelas cenas que, né, com a câmera que vai pra lá, vai pra cá, né? Ou a sensação que você tem, a cena, é muito nauseante, né? Essa é a palavra. O Funny Games do Michael Haneke também, ou até o Cachê também. São filmes que tem essa coisa que você precisa segurar seus gatilhos ali. Então, por favor, né? Isso aí. E toda essa confusão, ela se mistura dentro da ficção, que é dentro da ficção. Pois algumas gravações que a Mima faz como atriz, né, na animação, em uma série dramática, a ficção dentro da ficção. São encaixes perfeitos para pregar peças na nossa cabeça se a gente não presta atenção na sequência das cenas, que são aí de tirar o fôlego e, por vezes, muito perturbadoras. E em meio a tudo isso, algumas pessoas que cruzaram o caminho da ex-cantora em sua nova trajetória começam a ser assassinadas, levantando mais uma pergunta: por que essas pessoas estão morrendo e quem está matando essas pessoas? Volto a um dado interessante... Volto a dizer que essas cenas se fossem live action, só o Michael Haneke fazia essas coisas, tipo, não é spoiler, mas digo, cara, pegar uma chave de fenda e enfiar no olho com gosto, entendeu? E a pessoa ficar, nem entender o que tá acontecendo e começar a gritar, tipo, segundos depois que ela tá entendendo que tem uma chave de fenda enfiada na cara dela, só o Michael Haneke faz isso aí no live action, na moral mesmo. Então, a violência, eu achei... O filme dá um pulo muito forte quando começa essas violências. Ele tem uma crescente perfeita, assim, tipo, muito bom. E um dado interessante para quem for assistir ao filme é que em uma das cenas, a Rumi, né, que é a agente dela, ela ensina a nossa protagonista a usar o computador pela primeira vez e como acessar a internet. E o ano era 1997. Então a internet ainda estava se popularizando e muitas pessoas ainda davam seus primeiros passos em aulas de informática nessa época. Você vê como o Japão era atrasado. Aqui no Brasil, desde 1988, já tinha BBS Brasil. Nossa, eu fazia aulas de digitação antes de nascer, rapaz. É uma coisa... entendeu? Japão atrasadíssimo. E aí, nessa descoberta aí, ela descobre, nessa descoberta com o computador, como usar, ela descobre uma página chamada Quarto de Mima aí na internet, que é alimentado com informações sobre ela que iam além do seu status de estrela, mas também detalhes de sua vida pessoal, fazendo com que sua paranoia aumentasse ainda mais e não conseguisse ele distinguir se o que estava escrito era realidade ou não. Qualquer semelhança
com o quão tóxicas as pessoas podem ser atrás da tela de computador na atualidade. Não é mera coincidência. As pessoas tretando no Instagram é maravilhoso pra gente assistir, mas né, a gente sabe como funciona, né? Bizarro, né? Eu não sei, a gente tá vivendo hoje um dos momentos de coisas mais tóxicas em todas as redes que eu já vi na minha vida. Eu também. As pessoas discutem fazendo vídeos nos stories pra todo mundo ver. Exatamente. E elas estão discutindo um a um. Gente, ela fez um vídeo, então vou responder. What the fuck? Entendeu? What the fuck? Você, meu Deus. Tudo bem. Faz o que quiser. Pra mim, beleza. Eu já meio que abstraí isso e entendo isso como entretenimento. Então, fuck you. Manda bala aí. Né, esse lance de stalking, né, enfim. Inclusive, foi muito importante que a lei do stalking foi aprovada no Brasil, finalmente, né? Amém, porque tá uma palhaçada, né? Teve gente uma palhaçada. Bom, o roteiro, né, as sequências de cena, as movimentações, as expressões dos personagens, as temáticas, é tudo tão bom que o diretor Aronofsky, né, o Darren Aronofsky, comprou os direitos do filme para usar em uma cena de Requiem for a Dream, ou Requiem para um Sonho. Eu não vou falar qual é, mas é aquela cena onde a Jennifer Connelly repete uma cena ali igualzinha na animação. Então assistam os dois filmes, vocês vão conseguir reconhecer que cena que é essa. E virou um clássico aí de momentos marcantes do cinema. E se você assistiu também o Cisne Negro, também do Aronofsky, vai conseguir enxergar muitas referências de Perfect Blue nele. Afinal, ele é um grande fã do Satoshi. Nossa, é verdade. Muito, né? Quem assistiu o filme, ele é perfeito. É bizarro, perfeito. É incrível. É incrível. Eu acho que quem assistir o Perfect Blue, em seguida assistam Requiem for a Dream, depois coloca lá o Cisne Negro para vocês conseguirem reconhecer. Enfim, tem o que nesse filme, gente? Tem a hipersexualização, tem ambição, tem traição, tem crise existencial, tem fama, pressão, idealização, tudo faz parte dessa trama aí maravilhosamente escrita ao ponto de deixar você perfeitamente desconfortável e fazer aí a relação com várias notícias do mundo do show business, né? Vivi, a gente que é ator e o Ernesto aí que também tá no meio do audiovisual, a gente sabe o que muitas pessoas acabam se sujeitando, nossa, né? Ou para conseguir algum papel, ou para conseguir algum trabalho. Eu assisti de novo, né? E eu pensei em vocês, na verdade. Eu falei assim, gente... porque tem a cena... provavelmente a mais impactante não, tem duas que eu acho que é bem pesada, mas é essa daí que, tipo, ela não tá se sujeitando, mas ela fala, não, eu quero elevar o meu patamar como atriz, como se fosse necessário fazer aquilo. Sim. Enfim. Eu não sei. É horrível. Eu acho que vocês me respondam mais aí, porque eu já vi, a gente tem coisas bizarras com tipo, com cenas, por exemplo, com o Brown Bunny. Vocês devem falar desse filme. Brown Bunny, ouviram falar já? Chocou todo mundo em Cannes, quando aparece uma cena de sexo oral explícita. E todo mundo ficou chocado e começou a sair da sala. Entendeu? Aí a atriz, que é aquela... Ai, pô, esqueci. Liv, ela tem um nome... Ela é de lá, ela é famosinha aí. Depois a gente... Cara, eu esqueci. Se vocês procurarem Brown Bunny, vocês vão saber. Inclusive, esqueci até o nome do diretor, que inferno. Mas, enfim, é uma cena de sexo oral real. Tipo assim, ela pega o pai, bota na boca e vai até o final. Até o cara gozar lá e ela engolir tudo. Entendeu? Aí todo mundo em Cannes, todo mundo levanta e sai fora. E ela fala, não, eu acho que isso é uma questão da atriz, a atriz precisa... É foda, cara. É foda, e acho que a atriz não precisa nada, né? A atriz faz aquilo que ela quer. Mas a gente ouve, sim, volta e a gente ouve histórias de atores, né? E não é longe, né? A gente não precisa olhar para muito longe. Não, aqui, muito pelo contrário. A gente não tá falando de alguém que tá se sujeitando a alguma coisa para estar em Hollywood. Não. Não precisa ir. E fica bem claro, tipo assim, mas é arte, a gente tem que entender ali, não sei. E não sei também, tipo... Aí no Perfect Blue eu tive essa sensação muito ruim, assim. Inclusive porque, tipo, parece até que os diretores, os produtores estão mal intencionados. Porque quando eles pedem pra ela fazer aquela cena... Sim, total. Ela veio de uma coisa infanto-juvenil, praticamente.
e bota ela numa cena pesadíssima, assim, sei lá, velho. Tipo, então, acho que é uma Sim, ela tem isso, toda né? essa imagem. Na verdade, ela tem, né, a questão do Perfect Blue, ela tem... Quando a gente está falando hoje em dia, né, em 2021, de um idol do J-pop ou do K-pop em si, né, tem toda essa ideia de você de ser um exemplo, de você ter pureza, de você ter uma imagem a zelar, né, o que é muito complexo, né? E dentro dessa animação, a questão é que os próprios produtores montam ali cenas específicas, porque ela começa a ser bem criticada como atriz nos pequenos papéis, né? E eles colocam cenas ali para tentar mudar essa imagem dela, de menininha para uma mulher, e ela acaba fazendo outras coisas para atingir isso. Só que, né, até que ponto aquilo é a perversão de quem escreveu aquela cena, porque sabe da condição daquela pessoa e atriz, né? Até que ponto aquilo é cabível ao filme ou à série, ou até que ponto aquilo é um fetiche de quem está escrevendo, né? Então fica muita coisa. Né? Isso aí, teatro, cinema, tem coisa que a gente percebe que é desnecessário, né? E que você vê que aquilo é por conta do diretor, por exemplo, né? Então, o escritor, enfim, é muito presente isso aqui. E para vocês terem noção desse ambiente, assim, né? Vamos falar de uma notícia, né? Porque aqui a gente está falando dela como cantora. Antes ela era uma cantora, né? E essas gravadoras, né? As gravadoras asiáticas em si, acho que não só as asiáticas, mas as asiáticas, Japão e Coreia são muito conhecidas por conta desses contratos absurdos, né? Para vocês terem uma noção, por exemplo, em 2013 tinha uma cantora de um desses grupos de J-pop, que era o AKB48, que é o AKB48. Na época ela tinha 20 anos. O que tinha no contrato dessas cantoras, né? Ela não podia ter nenhum relacionamento, ela tinha que ter aquela imagem dela de perfeição, ou seja, uma coisa para que os fãs pudessem sentir que em algum momento ela poderia ser deles de alguma maneira, né? Para ela não quebrar essa possibilidade de ser deles de alguma maneira. Então, muitos fãs são homens, né? Esses pôsteres, as roupas de adolescente, infantilizadas às vezes. Isso em contrato. Imagina, vivia cantora, você vende a alma, né? Contrato. É exatamente isso. E isso é imposto, né? Ou Sim. Você assina ou não vai ser ninguém. Né? E o que aconteceu? Então, do meio. E aí muito. Não é só... Tem muito assédio. Exatamente. Tem muito assédio. Não é só música, quando você para pensar no meio artístico, é geral, assim. Você vende, né? Você tem que vender a sua alma. Sim. E as pessoas fazem o que bem entenderem com isso. Sim, e aí é absurdo, assim, né? Você assinar um contrato onde você abdica da sua vida, né? Para ter uma imagem a zelar e para você ser idolatrada de uma maneira bem estranha, assim, né? A moda também tem muito disso. Eu acho que existem algumas áreas que sofrem bastante. Assim. Sim, e nesse exemplo que eu tô dando para vocês, a menina, ela foi pega aí, né? Saindo de um apartamento ou de um lugar com um affair, né? E aí se descobriu, ela raspou a própria cabeça em sinal de autopunição. Olha o nível, né? De autopunição, porque aquilo era inaceitável, né? E porque a gravadora também decidiu puni-la. Mas essa decisão foi dela. Pensa, é tão absurdo. Sim, foi rebaixada no grupo para trainee, enfim. O nível psicológico que chega, né? Porque a menina se autopunir, gente. Sim. É surreal. Não, ela tem que lutar por ela, pelos direitos dela, por ela ser humano, por ela mulher, e não o contrário, ela se punir por algo natural que ela fez. Exatamente. É horrível, é horrível. E o filme tem isso, gente. O filme é muito, muito, muito real para artistas que forem assistir. É muito fácil linkar exemplos, né? Para quem não faz tanto parte assim do meio artístico, vocês conseguem pensar sobre esse assunto. Por isso que lá no comecinho eu fiz aquelas perguntas para vocês imaginarem de quem vocês são fãs, para vocês pensarem nas possibilidades de coisas que podem passar por trás aí, né? Do que a gente vê aí na televisão, enfim, né? E assistam com esse cuidadinho aí,
mas assistam porque é um filme muito bom, maravilhoso. E a questão do azul, né, do azul perfeito, ela começa com o azul perfeito, né, com a pureza e tudo e tal. E vocês vão prestando atenção, né, na mudança, inclusive na mudança de cores dentro do próprio filme, né? Tem muito vermelho, enfim, acaba com vermelho e coisas assim. Então, existe esse azul perfeito? Existe, Ernesto? O Não. Perfect Blue? Existe. Eu acho, assim, assistindo o filme, você vai se chocando e tal, mas eu falei dos títulos, né? A exceção do Akira, né? Mas a regra é fazer títulos que façam você pensar mais ainda. É bizarro isso. Né? Sim. Tipo, Perfect Blue é o nome, né? Aí você vai assistindo e fala assim, onde tá a porra do Perfect Blue? Você fica procurando. Exatamente. Né? Mas isso é uma mentalidade muito ocidental, né? A gente fica procurando, tipo, a gente é dicotômico, né? A gente sempre pensa em 0 ou 1. Mas por que isso? Por que aquilo? Eu acho que o oriental, ele tem essa expansão um pouco maior, assim, de tipo, o título é uma reflexão sobre o tema do filme. Né? Não tá ligado diretamente. Senão, tipo assim, se fosse passar na sessão da tarde, que fosse um filme assim, ia chamar o quê? Uma atriz numa confusão muito grande, sei lá. Entendeu? Tipo, sim. A tragédia de Mima, enfim, a tragédia sei, de Mima, né? algo assim, né? Não Perfect Blue. Sim. Perfeito. Mas esses filmes que instigam você a pensar são muito interessantes, porque não é uma tradução aleatória, né? Todos eles têm um porquê. Não. Isso é muito interessante. E é legal desses 3 filmes que a gente apresentou hoje para vocês, que todos eles têm essa questão de identidade. Todos. Não tem um que vocês não vão ver que eles se perdem dentro de si mesmo. Muito linkados. E nem foi tão proposital, viu? Que se encaixaram aí. A gente só queria falar sobre anime. A gente descobre que, tipo, na verdade, os diretores japoneses são realmente... Vai muito mais além, né? Vai muito mais além, né? Muito mais além. Muito mais além. E aí, pessoal, alguma coisa a dizer sobre... Que é um clima, né? A gente terminou aqui num clima pesado desse negócio. Claro, gente. Também não tem nem como, né, gente? Eu tô aqui analisando a minha vida e as minhas escolhas. Sim, nossa Quem senhora. sou eu? Gente, esse time dura a semana na tua cabeça. Ficou uma semana depois pensando, tomando banho, pensando, meu Deus, o que é aquilo? Será que eu sou eu? O que, né? E semana passada a gente tava tão feliz falando sobre Napoleão Dynamite. Né? Gente do céu, não dá, né? Não dá. Mas é necessário, gente, é necessário. Não, é muito necessário. Bom. Inclusive você que é cinéfilo, pelo amor de Deus, visite essas coisas, tá? Como a gente já falou isso aqui várias vezes. Vocês têm que visitar tudo de cabo a rabo. Sem preconceito, gente. Vai pro filme trash, vai pro anime, vai pro hentai, se vocês quiserem também. Ai, Ernesto. Gente, Ernesto me apresentou um novo mundo. Avi, é porque isso que é engraçado. O Japão que eu tava falando, o Japão, nenhum país explorou tão a fundo o desenho. Aí eu vou potencializar isso ainda. Porque, nenhum país, nenhuma cultura, acho que explorou tanto o desenho para fazer obras dramáticas em desenho, né? Dessa forma com o Japão. E aí eu lembrei que eles passaram essa barreira e criaram pornô também em desenho, né? Que é o hentai. Então, pelo amor de Deus, né? Tipo, então a cultura ali do Japão com o desenho é aquilo. Eles sabem que o desenho é uma forma de você criar o que eles quiserem. Não existe, não é tipo assim, basicamente, desenho é pra criança. No Japão, definitivamente, não. Não. Sim. Não é um Pokémon, né? Não é o nosso japonês Pokémon, que eu gosto muito, então não tem nada a ver com isso. Não assista com as crianças. Não assista com as crianças. Não assista com as crianças. Nossa, inclusive o Akira tá disponível na Netflix, tá bem facinho aí. O Ghost in the Shell também. Também. Verdade. Tem, o Ghost in the Shell também tem na Amazon Prime, né? Na verdade, Ghost in the Shell, se você procurar Ghost in the Shell, vai ter vários lá. Mas o original é de 1995. 95. Se não me engano, né? Mas 1995. Tem os outros Ghost in the Shell lá que... É que no Brasil ele veio em 96, mas ele é de 95. Eu confesso que a série nova lá que surgiu, SG, sei lá o quê, é super preguiça. Eu tive que assistir animação horrorosa, não achei nada bom. Tem algumas, né? Tanto que a imagem da personagem principal, da Majora, ela muda em alguns. Muda, enfim.
Enfim. Né? Mas é isso. Eu vou terminar aqui pra gente brincar fazendo... Deixa eu fazer uma pergunta. Lá no filme da... No filme da... No live action, né? Da Ghost in the Shell, tem um personagem lá que ele... Bom, a gente tem as melhorias nos nossos corpos, trocando aí por alguma coisa, por uma máquina, né? Pra gente fazer melhorias nos nossos corpos. Não, você não vai fazer essa pergunta, a gente vai terminar. Ai, óbvio! Eu já sei até a resposta. Alguém trocou um fígado lá pra beber, né? Ernesto, acabou, o que você mudaria no seu corpo cibernético aí? Não! Eu não Vivi, você mudaria o quê? Não vou responder essa pergunta. Acabou o podcast. Resposta tem a ver com... Gente, vocês entenderam, né? A resposta do Ernesto tem a ver com hentai. É o Vamos fígado. encerrar aqui. Na verdade, tem Camisinha assassina. Gente. Tem aquele filme, como chama? Tem aquele filme, o Inteligência Artificial do Steven Spielberg. Mudou de assunto, muito bom. Não vou mudar. Que tem os gigolôs biônicos. Vocês lembram disso? E aí ela perguntou, mas qual que é? Você não lembra no IA? Que específico, não. Eles no IA eu lembro, né? E também no Blade Runner. No Blade Runner também tem as androids que são só pra sexo. E os androids masculinos também. Então, tipo... Imagina o que deve ser isso aí, né, mano? Tipo, eu falei assim, cara, não tem nem como não pensar em outra coisa, eu tenho que ser honesto, sabe? Tipo, com a minha vida. O que é que tu trocaria? Cara, eu sou muito... Então, eu queria aprimorar o cérebro para eu criar poderes psíquicos, conseguir mudar as coisas, uma coisa muito louca. Mas eu acho que não dá, né? Não, eu também ia querer. Mas olha, cara... Vivi gosta de vinho, Vivi. Você arrumar o fígado, colocar um fígado ali bonitinho, nem pode beber à vontade. Mas o meu é bonitinho. Tava dizendo que o meu fígado é feio? Não, mas aí pra sempre, né? Você vai ter ele pra sempre ali. Não. Mas eu vou ter o meu fígado pra sempre. É porque isso... A tecnologia, não sei, a gente vai envelhecer. Cara, é uma discussão muito complexa, porque a tecnologia dá possibilidades muito assim, pega a gente muito no nosso... Você pode fazer o que você quiser, melhor o que você quiser na sua casa. Exatamente. E a gente pensa, o que eu quiser? Tipo... Mas tem sim, gente, muito louco isso, né? É como se fosse uma né, não fazem cirurgias plásticas hoje em dia. Imagina um lugar, né, onde você fizesse melhorias no seu corpo ali, bem... eles falam que mas só que aí, gente, sabe o que ia acontecer? Ia virar todo mundo o top do top. A Major. A Major. Ia ser todo mundo, ia ser a Motoko. E o diferencial ia ser aquele assistente dela que gosta de usar o 38. Por isso que ela escolhe ele, né? Ele ia ser o diferencial, ele ia ser o top. Aliás, tem uma discussão sobre isso, né? Quando todo mundo fica top, o top não. Quando todo mundo fica igual, né? Tipo, o diferencial... aquilo que é diferente se destaca, mas é exatamente isso. A gente tá vivendo isso hoje, Mas eu gostaria só de ter braços biônicos. É isso, pronto. Jax. Tipo, mas essa pergunta... Coisa Mortal Kombat. Muito bem. Esse bagulho de cibernético você não pode perguntar, não dá, não tem como. Porque, mas pode ficar preparado. Quando tiver oportunidade, eu jogo aí, ó. Mas aí a gente vai pelo mais óbvio, ouvintes. Cérebro. Vamos fazer a Barbie. Ai, meu cérebro. Gente, mas ter poder psíquico eu acho demais. Mas é lógico. Imagina controlar vocês dois aqui na hora. Mas o cérebro biônico ia controlar, ia ser isso? Não, mas não ia ser um cérebro. Ia aprimorar, manter o... E eu vou estar querendo também. Tipo, no Ghost in the Shell imagina, não ia virar o Akira, não, eu acho. No Ghost in the Shell, o enhance é também bioquímico. Não é só eles fazem Sim. Mas enfim, gente, é isso, né? Assistam. É isso. Assistam, pensem em tudo isso aí que a gente falou, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre essas coisas, né? Mas são 3 filmes aí que vão causar um impacto bem legal em cada um de vocês. Exatamente. Né? Inspirem-se, vão ficar inspirados e motivados a, quem sabe, virem fãs aí e achem outras coisas perdidas de anime aí. Tem muita coisa. Exatamente. Filosofia, de repente. Muito, total, né? Tem totalmente tudo a ver com filosofia. Dá tchau, Vivi. E pra quem gosta, Sim, dá tchau, Vivi, dá tchau, Jay. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Mais, pessoal. E assistam. Vou ficar aqui. Assistam.